a gente está aqui para fazer a correção do exercício número 1, que é da característica da música e do som. Tá? Teve muitos acertos e teve muitos erros. Não sei se foi porque não prestou muita atenção em relação lá ao vídeo, ou talvez não entendeu, né? A mensagem que foi passada lá, a aula que foi passada. Mas se fosse revisando, garanto que daria para responder essas 8 questões que eu coloquei. Que foi questões simples, tá? De cotidiano mesmo, da música que a gente estuda. As primeiras, é a base que a gente passa para o aluno. Então, ele tem que já saber já um pouquinho. Tá? Depois que vem as outras coisas. Tá? Então, na primeira questão, eu coloquei quais os elementos que constituem a música. Não sei se alguém entendeu, é outra forma, porque também pode ser perguntado. Você tem que parar para pensar um pouquinho, porque vai lá colocar a resposta lá, tem vezes que o professor coloca algumas palavras que você fica, mas como é isso? Então, aqui pode ser dito também, quais são os elementos que formam a música? Quais são os elementos lá? Qual o principal elemento que forma a música? Tá? Aí teve lá uma que eu olhei, teve uns 3 alunos lá que erraram. Ou tem vezes que esqueceram das 3, colocaram só 2. Tem aluno que colocou só uma. Tipo, por exemplo, colocou lá só ritmo. Tem aluno que colocou harmonia e ritmo. A gente sabemos que as 3 principais formas que constituem a música são o ritmo, a melodia e a harmonia. Sem esses elementos principais, a música ela fica um pouco distorcida. Não tem que ter o ritmo, tem que ter lá a melodia, alguém fazendo, e dentro da melodia lá tem a parte da harmonia. Tem que ter um pouco de harmonia lá na parte da música. Tá? Então, teve lá 13 alunos que deram um errozinho lá. Então, não sei se pode corrigir alguma coisa, estão fazendo de novo. Escutar o vídeo com calma, para estar respondendo as perguntas. Ok? Vamos para a segunda questão. Eu coloquei para que, com a sua palavra, você definir o que é música, você se expressar. Porque teve alunos que colocaram só a arte de se expressar o som. E ainda aqui é que eu coloquei até diferente. Vou explicar. Porque é a arte e a ciência que combinamos o som. Aí, por que entrou ciência? Tanto que a música, a parte de você responder a parte da música, ela tipo, você pode não escrever o que quer, mas o que você sente na música. Tá? Você pode colocar aí a arte que se expressa através de um sorriso. Eu mesmo gosto muito de música. Quando eu estou meio triste, eu vou lá no radinho, ligo lá e escuto uma música. Esparece mais a pessoa. Aí, por que tem a ciência? Porque tem muitos estudiosos que pessoas que têm problemas de saúde também conseguem, através da música, dar um avanço na sua melhora do seu problema que tem. Tá? Tem autismo que gosta de música e autismo não gosta de barulho. Mas tem autismo que, quando vê música, gosta. Vai lá, se apaixona por algum instrumento, começa a fazer. É óbvio que o professor que vai está ensinando ele vai criar um método para ensinar ele, método de ensino para ele, para qualquer outro tipo de problema que a pessoa tiver. Tá? Não vai ser normal com uma pessoa normal, com a gente. Mas aqueles que for a pessoa que tiver com problema, tem lá um método de ensinar a parte de música. Por isso que entra a arte e a ciência. Aí fala em relação, a arte. Aí se lembra de quê? De arte só pode ser uma coisa que você pinta, desenha.
Não, a música é uma arte que a gente se expressa através do som. A gente vai lá, sozinho mesmo, toca um instrumento, é um som. Se junta com os colegas, se faz uma música, também é um som. Então, se torna-se uma arte. Tá? Então, deixei à vontade para escrever, mas teve gente lá que ainda se confundiu e colocou... Eu deixei válido, mas tem gente que ainda se misturou um pouquinho, mas pare um pouquinho para pensar, para responder. Porque tem debates, a pessoa debate ali, se confronta em por que isso, por que aquilo, fica sempre por quê, por quê, por quê. Então, a música eu deixei em relação a você se expressar. Terceira questão, defina o que é som. Teve gente que também se confundiu em som, em relação a som, altura, é o que você, tem muita gente que se confundiu. Tá? Então, teve 4 alunos, mais ou menos, lá, que se confundiu com respostas, que se ele parar e pensar o que não tiver entendido, vá lá de novo, não sei se vai conseguir de novo fazer a resposta. Mas são vibrações que se reproduzem em forma de ondas, né? Mas no vídeo eu coloquei, por exemplo, tudo aquilo que a gente possa ouvir, um som. Realmente mas lembra lá que o som ele vem através de ondas, né? Vem através de vibrações de ondas, produzidas em forma de ondas até chegar aos nossos ouvidos. Tá? Se fechar os olhos, como eu falei, você vai escutar alguma coisa lá longe, bem longe lá. Então, um som de uma buzina, um som de uma pessoa conversando, né? Você vai lá, dá uma olhada, coloca lá sua concentração, você consegue. Então, é isso. Não, teve um aluno que colocou, a nota. Som é a nota. Ele se confundiu um pouquinho. Também é um som, pum. Mas faltou explicar mais um pouquinho. Tá? Quarta questão. Tá certo? Quais são as propriedades do som? Aqui foi da característica da música, essa parte. Aqui é a característica do som. Quais são as propriedades do som? Né? No som, a gente tem 4 propriedades. Ok? Eu coloquei, né? Falei delas, né? Timbre, duração, intensidade e altura. Tá certo? Eu desmembrei uma, não coloquei todas, que a gente vai falar depois. Mas teve gente lá que se confundiu aí, tá certo? Na quarta, teve 6 pessoas que responderam de maneiras que eu fiquei sem entender também. Mas vá lá, veja o vídeo de novo e colocaram propriedade do som, colocou intenso, um colocou só altura. Foram essas coisas assim, besteiras assim, de prestar atenção no vídeo para responder. Que não tem nada além de... São 4 propriedades. Timbre, duração, intensidade e altura. Pronto. Aí vem a quinta questão, tá? Na quinta questão, teve 3 alunos ainda que colocou errado. Tá? Não vou citar nomes, né, que fora de ética, e também eu não frisei a pergunta. O que é ritmo? Muita gente se confundiu em relação ao que é ritmo, tá? Não sei se não entendeu no vídeo, mas vamos lá, vamos tirar um pouco de dúvida também. É a ordem e proporção em que os sons são dispostos. Por exemplo, eu coloquei um exemplo ali em relação ao metrônomo. É um instrumento que a gente marca, tipo assim, eu posso em relação a dizer assim, a velocidade que você vai tocar. Então, é um ritmo. Coloca lá, tem lá vários números lá. Tem ele em 40, tem em 60. O professor lá, o maestro, o regente, que indica a velocidade. E aquilo ali é como se fosse um ritmo.
o aluno escuta, ele é feito uma pulsação em relação a um relógio, ao segundo do relógio, que como trabalha, ele fica tec, tec, tec. Então, você vai aumentando lá no aplicativo, ou em qualquer um aparelho lá, dele mesmo, ele vai aumentando a velocidade. Então, vem a parte do ritmo, onde o aluno vai perceber que ele está batendo mais rápido, ele tem que acelerar a música. Ele tem que dar uma acelerada na música. Tá? Ritmo é isso aí. E tem, por exemplo, também, tem um atleta que está correndo. Tem 2, 3 ou 4 com ele. Aí, como diz, vamos lá no ritmo. Porque ritmo também não é só música. Tem várias outras coisas. Aí, como a gente está falando de música, né? Mas eu estou dando um exemplo assim, está lá correndo. Se o outro coleguinha ele for um pouquinho mais fraco, ele vai ficar lá para trás. Ele vai sair do ritmo dos outros colegas. Os 2 colegas vão avançar, o 2 ou 1. Ou então, os 3 ou 4 que estiver correndo, ele vai diminuir o ritmo dele. Como é a música também. Tá? Mas a música, a gente não vê quem está cansado. Eita, tem um componente que está cansado ali, vamos diminuir o ritmo. Não, é a música que pede o ritmo. Se a música é acelerada, a gente acelera. Tá? Música de marcha, uma valsa, um bolero, um pagode, né? Músicas gospels que são bem rítmicas, tá? Então, ritmo, então, entenda um pouquinho, tá bom? Eu coloquei, por exemplo, aqui no exercício, o metrômetro, tá? Na 6ª questão, o que é harmonia? Tá? O que é harmonia? É a combinação de notas musicais que são tocadas ao mesmo tempo. Está lá fazendo uma parte de uma melodia, tocando a melodia, mas tem lá atrás uns 2 ou 3 ou 4 instrumentos tocando. Não tocando a mesma coisa que você, mas outras notas para que se unam, façam harmonia, para que encha a música. Então, é chamado de harmonia, tá? Aí tem aqui a 7ª questão, tá? Nessa 6ª questão, 4 alunos se equivocaram, colocaram alguma coisa lá errada. Então, se ele perceber agora, ele vai lá, puder corrigir, corrija, tá? A 7ª, o que é intensidade? Intensidade, eu até frisei muito, em relação a não misturar intensidade com altura. Tá? Então, a intensidade nos permite identificar se a potência do som é forte ou fraco. Aí, como, professor, pode ser isso? Por exemplo, coloquei aqui, um grito. Você vai lá dar um grito. É uma potência forte. É uma intensidade, sua intensidade. É como se você vai começar numa música. Tá? Tem aquela parte que você começa bem forte. Não sei se alguém já escutou de bandas marciais, ou então a parte musical mesmo. Ou então você está lá distraído e vai tocar uma orquestra. Aí ela dá aquele impacto. Depois ela diminui. Pronto. É essa parte. É como se você estivesse dando um grito. Essa parte forte. Um sussurro. Você vai lá cochichando no ouvido do coleguinha. É a parte fraca. Né? Então, intensidade. No instrumento se chama você tocar alto, tum. Altura. Isso aqui é o volume. Você pode tocar, né? Não tem nada a ver, aqui é o volume. Algo diferente, ó. Que é volume. Pode tocar lá um instrumento bem baixinho e a mesma nota você tocar ela alta. Dó, baixinho e dó, aumentar. Se você estiver disperso, se você estiver desligado, você dá um susto. Ok? Então, fica aí um pouco do exemplo. Se alguém... A 7ª, teve 4 alunos que se confundiram em relação até à altura também. É o que vamos falar agora. O que é altura?
A altura nos permite identificar se o som é grave, como eu expliquei, médio ou agudo. Aí eu coloquei alguns exemplos em relação a que você... Eita, será que eu escrevi lá errado, certo? Aí coloquei um exemplo, um cantor com voz bem grossa, né? Então ele tem um som grave. Ele está lá. Não é que ele está cantando baixo. Ele pode cantar baixo, mas tem um som grave. O som dele é grave. Uma cantora que canta bem alto, fininho. Ela tem um som agudo. Ela vai lá e tem um som agudo. Aí tem reuniões, eu fiz um exemplo em relação a bombos. A instrumento. Coloquei o bombo, tem um som grave, como eu comentei. E tem um relâmpago, né? Ou o trovão, né? O som médio, tem reunião de pessoas, tá lá, aquela aglomeração, você tem um som médio. O violino tem um som agudo, tá? E tem um instrumento também, não é um instrumento, mas é um objeto que está em futebol, é o apito do juiz. Ele apita, ele tem um som agudo também, tá? Ele apita, som agudo. Eu fiz em relação na pauta, né? Coloquei a escala do Dó maior, e dividi aqui o grave, entre o meio, o médio, que eu chamo natural, e subindo o agudo. Então, descendo é grave, meio, médio, e sempre acima as notas são agudas. Ok? Lá no piano, a mão esquerda, pro lado da mão esquerda, são graves. Com a mão direita, são os agudos, porque vai subindo. Está subindo a nota. Ok? Não confundir altura com intensidade. Tá certo, pessoal? Então, aqui vou me dispensando e aguarde as próximas aulas e os próximos exercícios que a gente vai mandar para vocês, tá? Então, muito obrigado e fique na paz.